Salve, salve, professor Alexandre, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso último vídeo deste curso de IA na educação. Então, ao longo dessas semanas todas, dessas aulas, pudemos fazer uma jornada. E chegamos agora com o tema dessa aula de interdisciplinaridade e desafios, né, usando a IA generativa. A IA generativa traz grandes oportunidades para a educação, mas também levanta preocupações importantes, tá? Então, primeiro é o papel do professor. Então, a necessidade do professor, o papel dele passa a ser de atuar como mediador crítico e não ser substituído pela tecnologia. A gente já vem falando sobre isso ao longo do curso. Tem um desafio, uma preocupação inerente à tecnologia, que é a desigualdade de acesso. Afinal, nem todos os alunos têm as mesmas condições tecnológicas, né? Então, mas nem por isso pode excluir todo mundo. Na verdade, é tentar incluir quem está excluído com esse tipo de prática, né? Então, o melhor seria as escolas terem, né, recursos para que pudesse trabalhar com as crianças e adolescentes, mas é uma preocupação, claro, que sempre tem que ter a desigualdade de acesso, alguns terem acesso e outros não. Outra questão, privacidade ética, né? Coleta de dados sensíveis e risco de mau uso, ou seja, é muito preocupante você colocar nas IA generativas dados sensíveis, informações muito pessoais, números de RG, CPF, endereço, enfim, outras informações importantes, porque a IA generativa usa esses dados ao longo do seu processo de treinamento, né? Pode ser que isso, de algum jeito, seja utilizado pela IA generativa no futuro como resposta, ou de repente, enfim, ter problema. Então, evitar, né? Utilizar dados críticos. E ética envolve plágio, né? Porque a IA generativa aí, ela aprende a partir de uma imensa base de dados de tudo que tem na internet. Então, ela cria conteúdos novos a partir dos conteúdos que ela aprendeu com o que existe já. Então, nisso, pode criar algo novo, na verdade, sendo cópia literal de um outro conteúdo, um plágio. E aí você pede para, por exemplo, escrever um texto, é a generativa, você pega esse texto e fala que é seu. Primeiro que isso pode, então tem essas questões éticas, isso aí pode ser, um plágio, né? Na verdade não é você que está escrevendo, então tudo isso é um desafio, né, a ser enfrentado. Tem a questão de dependência excessiva da tecnologia, né? Então é muito bom, útil e rápido usar uma IA generativa para um monte de coisa, como a gente está vendo aqui na disciplina. Então acontece que podemos ficar cada vez mais dependentes e, como consequência, o risco de reduzir esforço cognitivo e pensamento crítico nosso. Simplesmente demandar automatizar o esforço cognitivo, automatizar por meio da IA generativa, e a gente não precisar ficar preocupando ou pensando, refletindo a respeito. Sobre isso eu quero falar mais um pouco, por isso que está grifado aí nesse slide. E por último, tem ainda a autoria e originalidade, né? Que já falei um pouco, a questão de plágio, né? A parte ética, a questão da originalidade. E também isso que acontece, a questão da autoria. A gente não sabe se foi o aluno que está criando aquele conteúdo ou se está vindo de uma IA generativa. Então, como é que a gente vai avaliar se é algo do aluno produzido pelo aluno? E aí tem, claro, a questão do plágio, que envolve ética e a falta de originalidade, né? Então, assim, é uma preocupação. E tem a qualidade da informação, porque a IA generativa, por melhor que ela seja, às vezes ela é passível de erro e pode fornecer uma informação errada ou gerar uma informação errada, enviesada. E aí o aluno, ou quem está usando, ou quem está estudando, fazendo uso da IA generativa, pode simplesmente aceitar e, como verdadeiro, repassar aquilo para frente. Então isso é uma outra preocupação. Mas aí eu quero voltar no que está grifado aí, reduzir esforço cognitivo. Por quê? Porque essa é a minha preocupação, que nós educadores, nós na função de professores, ou até na função de pais, e até nós mesmos, devemos nos preocupar. Por quê? Porque existem estudos ainda recentes que estão associando, com algumas evidências, associando o uso de IA generativa, o uso excessivo, a dependência de IA generativa, seja no trabalho, da forma que for,
a redução do esforço cognitivo. Ou seja, de certa forma, uma espécie de emburrecimento, entre aspas, aí, emburrecimento da pessoa. Então, isso é muito preocupante. E aí, nesse sentido, eu trouxe 3 estudos recentíssimos para a gente apresentar aqui, quem quiser depois aprofundar. Então, o primeiro é um artigo com o título AI Tools in Society Impacts on Cognitive Offloading and Critical Thinking, ou seja, em português, ferramentas de IA, de inteligência artificial na sociedade, impacto no descarregamento cognitivo no pensamento crítico. Esse estudo contou com 666 participantes e encontrou correlações negativas entre o uso frequente de ferramentas de IA e habilidades de pensamento crítico, mediados pelo fenômeno de offload cognitivo. Isso quer dizer, então, que está delegando tarefas mentais para a tecnologia. Embaixo aí tem a fonte do artigo, quem quiser acessar, é só clicar aí e entrar. Trouxe o outro estudo. Pesquisadores da Microsoft, é desse ano, tá, esse estudo, e parceiros no artigo intitulado The Impact of Generative AI and Critical Thinking, em português, o impacto da IA generativa em pensamento crítico, realizaram uma pesquisa com 319 profissionais do conhecimento e identificaram que a confiança no uso da IA estava associada a uma redução do esforço de engajamento crítico. Ou seja, quanto mais a pessoa confia na IA, menos ela se sente motivada a pensar por conta própria. Então, uma preocupação muito grande. Tem o link aí da fonte, quem quiser acessar. É uma preocupação muito grande, como eu falei para vocês. O uso excessivo, a dependência excessiva, faz as pessoas terem preguiça de pensar, reduzir o pensamento crítico e transferir para uma ferramenta automatização desse pensamento. E isso é uma forma de emburrecimento, né? E por último, eu trouxe um outro artigo, também bem recente, agora desse ano também, que é do MIT, né? Instituto de Tecnologia de Massachusetts, intitulado Your Brain on ChatGPT, Accumulation Cognitive Debt When Using an AI, que em português quer dizer seu cérebro no ChatGPT, acúmulo de dívida cognitiva ao usar um assistente de inteligência artificial em tarefas de redação de ensaios. Nesse caso aí, desse estudo, participantes escreveram ensaios, né? Ensaios científicos com a ajuda do ChatGPT, mostraram menor ativação cerebral, olha que curioso, menor ativação cerebral nas regiões ligadas à memória, controle executivo e criatividade, o que pode indicar que o cérebro trabalhou menos com a ferramenta. Então, isso levanta uma preocupação muito grande com o uso excessivo, né, das ferramentas das IA generativas. Apesar de elas serem extremamente úteis, funcionais e pouparem bastante nosso tempo, tem uma preocupação pelo uso excessivo, tá? Que imagine se nós que fomos educados e crescemos exercitando o cérebro sem esse tipo de ferramenta, já estamos ficando, de certa forma, dependentes dessas ferramentas. Imagina as crianças que já estão sendo alfabetizadas nesse mundo novo de IA generativa, que não precisa pensar, você simplesmente busca na IA generativa um pensamento para você. Você não constrói, né? Você já busca ali pronto. Então, isso é uma espécie, de certa forma, de emburrecimento, como eu já usei esse termo, e isso é preocupante. É uma reflexão final que a gente encaminha para a disciplina. Então, com essa reflexão, com essas preocupações e com esses desafios, lanço a vocês a deixa aqui de como utilizar, ou de uma reflexão de como pode ser utilizado e preocupações de usar a IA generativa em sala de aula na educação. Então chegamos ao fim, agradeço enormemente, valeu!